quando o assunto é compreender a vida, compreender a nós mesmos, compreender o universo, a técnica não vai servir para nada. A informação acumulada, aquela que simplesmente é uma resposta da memória, essa não serve, porque ela não tem a ver com a verdade. A verdade nunca é uma reação da memória. Eu estou falando a verdade nesse sentido de compreensão, não a verdade técnica das coisas práticas. É importante fazer essa diferenciação, porque nós, humanos, temos essa capacidade mental, essa memória privilegiada, isso que permite essa vida civilizada, sofisticada, com desenvolvimento tecnológico, né? Os animais não têm nada disso, eles não têm essa memória privilegiada. Em nenhum momento nós estamos dizendo que essa memória não deva ser utilizada para as coisas práticas, senão talvez nós fôssemos dementes. Não é assim? Agora, nem só de pão vive o homem. Por maior que a pessoa possa ter, a humanidade possa ter desenvolvimento tecnológico, etc., etc., a vida humana é o caos, né? Pobreza, sofrimento, miséria, exploração do homem pelo homem. Então, esse mesmo intelecto, essa mesma capacidade mental, essa mesma memória privilegiada, ela não tem sido capaz de fazer as pessoas felizes, não tem sido capaz de fazer o mundo um mundo de paz, de harmonia, de cooperação, de felicidade, no sentido global. Então, aí a gente começa a ver que a verdade, ela tem a ver com liberdade, porque ela é uma percepção sempre nova, sempre atual. É um estado de ver e de compreender sem obstrução, sem projeção, sem imaginação. Ela demanda uma mente ao mesmo tempo vazia e ao mesmo tempo penetrante. Uma mente com aquela capacidade de investigar, de olhar, de questionar. Então, tem que haver essa liberdade no exame do que quer que seja, para que possa haver a investigação, o questionamento. E para isso a mente tem que ser muito cautelosa. Ela não pode vir com respostas rápidas. Essas respostas rápidas na área técnica, tudo bem. Mas na dimensão espiritual, na dimensão de compreender a nós mesmos, compreender os porquês da existência, compreender o sentido da vida, compreender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa passagem. Porque essa vida é uma passagem. Qual o sentido dela? Isso aí, as respostinhas da memória, não vão servir para nada. Não é? E se nós queremos mergulhar nessa seara, se nós queremos descobrir a verdade, não para possuí-la e carregá-la sob a forma de memória e repetição, mas para a cada instante poder mergulhar de novo, se for o caso, nós precisamos de liberdade. Liberdade na mente, liberdade na consciência. Liberdade em relação a tudo o que nós acumulamos, a tudo o que nós experienciamos. Liberdade para ver agora, com a mente vazia. Igual diziam os antigos, né? Os gregos. Tudo que sei é que nada sei. Aqueles filósofos fantásticos como Sócrates, como Platão, gênios da humanidade, perceberam que o aprender é a cada instante. E aquele que acha que sabe, esse está entulhado de informação, ele é um repetidor mecânico.
E a verdade nunca é mecânica. A verdade requer uma mente ágil, livre, ao mesmo tempo perspicaz e ao mesmo tempo inocente. Por que inocente? Porque a mente maliciosa, ela sempre está no jogo da dualidade. Ela está sempre projetando e especulando alguma coisa. E a mente inocente, como diz o Krishnamurti, ela se move de fato para fato. Ela não especula. Ela vive com os fatos. Especular é necessário, volto a dizer, para coisas práticas. Então, se eu vou para um determinado local, qual é o melhor caminho? Por onde o trânsito flui melhor? Eu vou especular. Como é que vai estar o tempo amanhã? Vai estar frio ou está calor? Dependendo, eu vou botar uma roupa quente ou uma roupa fresca. Então, para tudo que é prático, para isso a gente tem esse mental capaz de especular. O problema é que para tudo que é existencial, para tudo que é genuinamente espiritual, genuinamente, que eu digo, nesse sentido transformador, elevador, não é no sentido de palavra, porque é muito fácil falar em espiritual. Todas as igrejas falam de alguma maneira, né? E as palavras, a verdade não tem a ver necessariamente com as palavras. É bom quando as palavras refletem a verdade, mas muitas e muitas vezes o que se está falando não corresponde à verdadeira intenção da pessoa. Muitos políticos, às vezes, não vou dizer todos, mas eles falam, eu quero fazer o bem para você, eu quero ajudar você, eu quero fazer a sua vida melhor. Mas nem sempre essa é a motivação real da pessoa. Às vezes a motivação dela, não, eu quero me eleger, eu quero me dar bem, né? Então, o que é a verdade? É a motivação ou é a palavra? Isso vale para nós também. É muito importante a gente estar sempre questionando as nossas verdadeiras motivações em relação às nossas ações, em relação aos nossos preconceitos, em relação às nossas atitudes perante as pessoas, nos relacionamentos. Não é assim? Mas então, se a verdade nunca é uma repetição, e o Krishnamurti chega a dizer, a verdade, quando repetida, é uma mentira. Por quê? Se a verdade é o estado da consciência que vê por ela mesma, não aquela que vai na memória e busca a resposta que está lá gravada, é aquela que, por observação no presente ativo, ela consegue enxergar, seja o que for, seja no nível que for. Isso é uma coisa sempre nova, sempre do momento presente. E é por isso que ela não pode ser possuída. Porque a cada novo instante, você tem que olhar de novo, você tem que mergulhar de novo. Às vezes você vai descobrir, às vezes não. E é preciso haver uma postura honesta em relação a isso. Quando eu não compreendo, o que é o correto? Eu dizer, não compreendo. Do que eu buscar aquelas respostas repetitivas, decorrentes das experiências passadas, sendo que, na verdade, eu não estou compreendendo. A maioria das pessoas tem resposta para tudo, vocês já repararam? Não é assim? E quando a gente não tem resposta, a gente fala, é Deus. Deus é que sabe. É muito mais honesto dizer, eu não sei, e ficar nessa atitude, estou interessado em saber, gostaria de descobrir, gostaria de compreender. Isso é muito mais interessante
do que viver de respostas. Porque essas respostas são mecânicas. Isso aí você vai lá no Google, no computador, tem resposta para tudo. Você não precisa ficar enchendo a memória de informação. O que interessa é você ter as informações básicas necessárias para a sua vida pessoal e profissional, mas no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao autoconhecimento, você precisa ser livre das respostas. Livre para investigar, livre para questionar, livre para poder se aprofundar. E essa liberdade faz toda a diferença. Por isso é que na sociedade teosófica existe a resolução a respeito da liberdade de pensamento. Não é que a sociedade possua a verdade, mas que num ambiente de liberdade de pensamento, às vezes a verdade entra de fininho, sutil, discreta, sem arrogância, sem imposição, porque ela não pode ser imposta. Ela só pode ser descoberta pela própria pessoa. Ninguém pode conduzir o outro à verdade. Ele pode conduzir o outro ao ajustamento. Pode conduzir o outro a uma crença. Pode conduzir o outro a uma ideia. Mas nunca ninguém pode conduzir o outro à verdade. Só a própria pessoa, com zelo, com interesse, com cuidado, com questionamento, com um certo ceticismo. Não aquele ceticismo de quem não acredita em nada. Não acredita em nada. Isso é a crença dele. A crença dele é que ele não acredita em nada, é uma forma de crença, né? Na verdade, a gente precisa compreender as crenças. As crenças são estruturas mentais que nós criamos no nosso processo de busca da verdade, de tentativa de compreender. Mas o problema é quando nós nos apegamos a elas. E aí elas se tornam uma coisa fechada, e a partir daí a livre investigação da verdade cessa, porque nós nos apegamos à crença, que é um estado mental, é um estado de memória, de registro de memória. É um apego a informações que estão lá. E se você se interessa pela verdade, é fundamental ter uma certa dose de ceticismo, de estar sempre pronto a questionar as suas próprias crenças. Eu sei que isso, às vezes, deixa as pessoas inseguras, porque as crenças, muitas vezes, nesse turbilhão que é a vida, nessa coisa que a gente não compreende, a gente é jogado nela a beber, sofre todo tipo de influência, de experiência, né? A gente se agarra nas crenças para sentir um pouquinho de segurança nessa incerteza da vida. Tudo bem, mas essa segurança não é uma verdadeira segurança, não é?